Olá, meu querido, tudo bem? Tudo em paz? Graças a Deus. Meus queridos, estamos aqui mais uma vez para deixarmos um vídeo para todos os nossos irmãos, os nossos inscritos no canal do nosso irmão Alberto Lírio. Meus queridos, nós temos trabalhado em função da divulgação do Evangelho Eterno. Nós temos estudado, nós temos aprendido alguma coisa e nós estamos cientes de que cada vez mais parece que a gente vai se deparando com situações que parece que não tem solução. Porém, quanto mais a gente estuda a Bíblia, quanto mais a gente divulga vídeos sobre o Evangelho Eterno, a gente sabe que são barreiras. Nós temos muitas barreiras, não é? Que nós temos que enfrentar. Nós temos que lutar, nós temos que matar, né? Vários leões por dia e não é fácil. Mas a gente tem ciência de que nós não estamos aqui lutando contra pessoas, não estamos aqui lutando contra algum ser humano, não é? Nós sabemos que essa força do engano, este sistema, não é? Que engana, que mente para as pessoas, nós sabemos que isso é puramente espiritual. Quando Paulo disse que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra as potestades, né, que haveriam de vir, né, nos lugares celestiais, parece que a mesma cena ela se repete. Por quê? Porque quanto mais você trabalha, quanto mais você estuda a Bíblia, e quanto mais você divulga as verdades da palavra de Deus, o Evangelho Eterno, parece que quando as forças deles estão quase se esgotando, eles sempre arrumam uma nova estratégia. Você pode falar sobre o dízimo, você pode falar sobre a Santa Ceia, você pode falar sobre o sábado, você pode falar sobre a grande tribulação. Você pode falar sobre tudo isso que foi passado. Batismo em água. Mas você já prestou atenção que eles, o sistema, sempre arruma um meio para continuar enganando as pessoas. Mas o que chama mais atenção, talvez, não é as estratégias que o sistema arruma. Não. Talvez o que chama mais atenção é a facilidade que eles têm para conseguir manipular as pessoas de que aquilo que eles estão falando é verdade. Mesmo você tendo a Bíblia como parâmetro, como diretriz, como regra de que aquilo que eles estão falando não se encontra na Bíblia e não é verdade. Mesmo assim, tem coisas que nos surpreendem. E eles ficam, não é? As pessoas ficam à mercê desses líderes espirituais. Aí a gente pensa, o que fazer? Será que nós temos que também arrumar estratégias? Não. A nossa estratégia sempre é mostrar aquilo que está escrito, respeitando o texto,
contexto, respeitando o remetente, o destinatário, a primeira, segunda e terceira pessoa, tanto do plural como do singular, respeitando o tempo verbal, a colocação verbal do texto. Isso não é estratégia. Isso é uma regra que todos deveriam respeitar. Mas existe um outro lado também, queridos, que nós vamos lá na frente e a gente volta atrás. A nossa Constituição Federal, ela dá o direito para qualquer cidadão ele professar qualquer religião que ele quiser. Aí a gente entra no campo do livre-arbítrio, em que cada um tem o direito de fazer, religiosamente falando, aquilo que bem aprouver. Mas, pelo menos para o crente, para o cristão, seja ele, não é, protestante, seja ele pentecostal, né, que é a mesma coisa, que o pentecostal também é protestante. Agora, todo cristão protestante deveriam usar realmente a Bíblia como a sua regra de fé. Se isso acontecer, se isso acontecesse melhor, a gente não veria tantas pessoas associando uma frequência em um culto ou crente seguindo a uma religião, a uma denominação, achando que aquilo ali é benefício para que ele cresça mais ou adquira alguma coisa do nosso Criador. Desculpe. Mas isso, queridos, isso não é regra. Isso não é. O que deveríamos, como filhos de Deus no Espírito, o que deveríamos procurar entender é sobre como que se dá a verdadeira adoração, como que iniciou essa adoração, por que que foi instituído a verdadeira adoração, de que é no Espírito e em Espírito em verdade. Então todo cristão ele deveria entender que nunca houve na Bíblia, alguém escreveu na Bíblia que haveria de ter denominações, religiões, para que você pudesse se configurar como filho de Deus. Não, isso não existe. Então, queridos, eu começo a estudar a Bíblia, sou divulgador do Evangelho Eterno, mas ao mesmo tempo eu penso assim, eu tenho tanta vontade de falar sobre outras coisas que eu aprendi e aprendo com relação ao mundo em que nós vivemos, mas eu penso que não é a hora ainda, porque é tão recente no Evangelho Eterno que eu sou, tão recente, e acho que não é a hora ainda. Mas quando tivermos, se Deus permitir que eu esteja ainda aqui, ou aqui ainda, vai chegar uma hora que a gente vai ter que avançar mais um pouco. O irmão Cláudio Mendes sempre fala isso.
que é sobre o avanço que nós temos que ter no Evangelho Eterno. Então, para quem encontrou a graça e parou no tempo, a gente não tem nada com isso. Mas o Evangelho Eterno, para nós, é um avanço. É um avanço. Mas, para que a gente realmente possa, vamos dizer, crescer, evoluir cada vez mais no Evangelho Eterno, a gente tem que procurar então também saber sobre coisas que a própria ciência não nos ensinou. A gente foi enganado muito tempo pelo sistema religioso. E o sistema científico com relação à criação do céu e da terra, com relação ao Gênesis capítulo 6, por exemplo. E aí? Será que nós não fomos também enganados pela ciência que está aí? Deixe o seu comentário e dê a sua opinião sobre o assunto que eu estou falando. Se você conforma com aquilo que eu estou falando ou não, tá bom? Eu agradeço de coração e vamos crescer. Vamos continuar crescendo, porque eu estou com 60 anos. Não sei, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, não sei. Imagina, Alberto, chegar a 70 anos, chegar a 80 anos. Não sei. Se Deus der a oportunidade e eu estiver vivo ainda, vamos continuar crescendo. Tá bom, queridos? Mas eu quero que você dê a sua opinião, deixe o seu like, tá bom? Se inscreva no canal e vamos em frente. Deus que abençoe. Tchau.